A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, gente amada, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você, em meio à sua casa, em meio à sua família. Eu tenho trabalhado aqui uma temática sobre os nomes de Deus e nós precisamos entender que a revelação de Deus ela é gradativa. À medida que Deus ele se relacionava com o homem, com as pessoas, ele revelava mais um aspecto do seu caráter. Cada nome de Deus revelado nas Escrituras revela uma parte do caráter do Senhor, uma das suas formas de agir em prol do ser humano na consecução dos seus planos e dos seus propósitos. Deus havia se revelado no início com a designação genérica El, ou Elohim. Se você pegar e tiver uma Bíblia, capítulo 1 do livro de Gênesis, verso 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou Deus. Ali a palavra no hebraico, El, ou Elohim, deuses, Deus criou os céus e a terra. Essa é a designação genérica. O nome de Deus, capítulo de número 2, verso de número 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O Senhor Deus aqui, a palavra no hebraico é Yahvé, transliterada erradamente como Jeová. Jeová é uma aberração, tá, gente? O nome de Deus é Yahvé. Então ele se revela como aquele que é. Ali no capítulo 2 do livro de Gênesis, verso de número 15, diz, tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. O Senhor Deus aqui também é Yahvé. Então ele se revela no início como Deus Criador, de maneira genérica, de maneira geral, com a designação El ou Elohim, que é deuses. Depois ele se revela com o seu nome pessoal, que é Yahvé. E vamos dizer assim, o texto áureo, eu já tenho trabalhado isso aqui com vocês, Êxodo capítulo 3, verso 14, quando o Senhor aparece a Moisés e diz que Moisés seria o libertador da nação de Israel sob a subserviência egípcia, a escravidão egípcia, e Moisés pergunta para Deus, mas quem é o Senhor? Como é que eu vou dizer para Faraó que o Senhor está pedindo para que o povo seja liberto e possa estar rendendo culto no deserto? O Senhor diz Yahvé, Irié, usando o verbo hebraico, ou seja, aquele que é, aquele que existe. Eu falei aqui semana passada que os meus meninos, quando eram pequenos, eles perguntavam, quem criou o Deus Pai? E eu explicava para eles que Deus não foi criado, Deus Ele existe, e é isso que o seu nome indica, Ele é. Aquele que por natureza é, aquele que por Ele mesmo é, Ele existe, Ele é um ser que existe. E aí eu trabalhei com vocês, a partir de Gênesis capítulo 14, verso 18, num dos nomes que o Senhor se apresenta como El Elyon, o Deus Altíssimo, quando Ele se apresenta a Abraão, dizendo que não haveria Deus como ele e nenhum Deus acima dele. Deus teria o seu trono nos céus, armado nos céus, como nós lemos no livro de Apocalipse. Então o que nós percebemos nas Escrituras Sagradas? Que os inimigos, eles vivem nos lugares altos. E nesses lugares altos, a nação de Israel, os filhos de Israel, acabavam sacrificando. E Deus mandou destruir os lugares altos. Por quê? Porque Ele é o Altíssimo. Não há Deus como Ele. Ele está acima dos falsos deuses ou de qualquer suposto pretenso Deus, tá? Então Deus é o Deus Altíssimo, Ele é sempre maior do que o inimigo e sempre maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas dificuldades, não importa o que você esteja passando, Deus é maior do que tudo isso, creia nisso. Gênesis 14, 16. Hoje eu queria trabalhar com vocês a partir de Gênesis capítulo 16, o verso 13, que nos remete a Sarai e a sua serva Agar, quando elas têm a contenda e tal. Eu vou explicar isso para vocês. Verso 13 do capítulo 16 de Gênesis diz, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. E a palavra aqui, Deus que vê, no hebraico é El Roi.
aquele que enxerga todas as coisas. Deus fez uma promessa a Abraão, capítulo 15, se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, do verso 1 até o verso 6, de que ele seria pai de uma numerosa nação. Ora, alguém que era casado com uma mulher estéril, de repente recebendo uma promessa de que ele seria pai de uma numerosa nação, uma coisa bastante complicada para a pessoa receber e assimilar. Mas o Deus que nós servimos, ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus que trabalha de maneira contrária àquela que nós muitas vezes esperamos ou pensamos. E ele então aparece a Abraão, faz uma promessa dizendo: olha, eu vou fazer de ti o pai de uma numerosa nação. Eu vou gerar de ti um filho que será o teu descendente, e a partir do teu descendente eu vou criar um povo e uma nação. Então essa promessa, Gênesis capítulo 15, 1 a 6. Mas o que acontece? Eles não souberam esperar, e eu acho que aqui nós temos um grave problema que afeta a maioria dos crentes que eu conheço. Não sabem esperar, não sabem esperar o tempo de Deus agir e o tempo de Deus se manifestar. Sarai, ela deu um jeitinho para que a promessa ela pudesse ser cumprida. No capítulo 16, ela oferece a serva, e isso era um expediente perfeitamente assimilável naquela época, porque a escrava, a serva, era uma extensão da patroa. Então ela oferece a escrava para Abraão, para que Abraão pudesse coabitar com ela e a partir dela gerar um filho para si, para que Deus então pudesse cumprir a sua promessa, como se Deus precisasse de jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho, ele tem uma palavra e a palavra é única e suficiente, e ele vai fazer com que todas as coisas venham convergindo para que essa promessa, essa palavra venha acontecer. Deus não precisa de ajuda para agir, guarde isso. Deus não precisa de ajuda para agir. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Então ele não precisa de nenhuma ajuda. Mas o que acontece? Abraão ele anuiu ao conselho de Sara, ou seja, ele concordou com aquilo que Sara propôs. E aí começaram a surgir os conflitos. Por quê? Porque aquela mulher gera, ela engravida, e aí começaram as desavenças dentro de casa. E é sempre assim, quando nós estamos fora de um princípio, quando nós estamos fora de um propósito de Deus, os conflitos, inevitavelmente, eles vão chegar dentro da nossa casa. Começou esse conflito, e esse conflito que, vamos dizer assim, se personificou no filho que nasceu, Ismael, de onde surgiram os ismaelitas. Esse conflito ele dura até hoje, que é o conflito entre muçulmanos e os cristãos. É um conflito interminável. Nós não sabemos como tudo isso vai acabar, mas é um conflito que dura e perdura até os nossos dias. Agar, então, ela engravidou, versículo de número 4, está ali, e houve um desprezo, um litígio entre ambas, entre Agar e Sarai, ao ponto de esse litígio ter culminado com a expulsão de Agar para o deserto. Ela mandou embora, eu não quero mais você aqui nessa casa. Ela pega o filho e vai deserto adentro, fugiu, vamos dizer assim, não sei se fugiu, né? Na verdade foi mandada embora, mas ela foge do confronto, ela foge de um problema ainda maior, ela foge da tristeza, ela foge da angústia, ela foge da humilhação, que é uma coisa que nós não gostamos de passar, né, por palavras liberadas, por atitudes que se geram dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de uma família. Então o que acontece? Agar ela vai para o deserto. E lá no deserto, estou falando do capítulo 16 do livro de Gênesis, a partir do verso 7 até o verso 12, nós vamos ver que o anjo do Senhor ele vai e encontra Agar no deserto. Ele vai e encontra Agar no deserto. E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito bacana, porque Deus, ele não desampara ninguém. No coração de Deus existe sempre o desejo de amparar, de consolar, de encontrar a pessoa talvez no momento mais difícil da vida dela. E essa tem sido a minha experiência, eu posso falar isso de boca cheia.
nos momentos mais conturbados, nos momentos mais difíceis, mais complicados que eu tenho vivido, a graça do Senhor tem me encontrado. E é o Senhor quem me fortalece, é o Senhor quem me põe de pé, é o Senhor que me anima a levantar e a continuar a caminhada, e eu tenho certeza que essa tem sido também a sua experiência. O que o anjo faz lá no deserto, além de encontrar Agar? Ele fala com ela. Tudo aquilo que um triste e um depressivo precisa é de alguém que fale. Ela precisa ter um ouvido para entender que é alguém que se importa com ela. E o anjo vai lá e começa a conversar com Agar. Procurou saber o que estava acontecendo. O versículo 8 diz: de onde vens, Agar? Para onde vais? Ou seja, eu estou vendo que você está aqui nesse lugar. De onde você está vindo? Quer dizer, conta-me a tua história. Conta-me o que está acontecendo, né? Para onde vais? Para onde você está indo com essa tua fuga? Como se o anjo não soubesse. Então ele começa um diálogo, e eu sempre prego e ensino que tudo aquilo que uma pessoa problemática, uma pessoa enfrentando problemas precisa, é de alguém que se importe com ela. Eu acho o discipulado, o processo do discipulado, algo fascinante. Além de ser um ato de obediência a uma ordem explícita do Senhor, o discipulado proporciona esse tempo onde nós podemos abrir o coração, falar das nossas lutas, das nossas angústias, dos nossos anseios. É muito bom você ter alguém que se preocupa com você, que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família. O anjo, ele faz esse papel, ele faz essa função, vamos dizer assim. E além de fazer essa função de conversar com Agar, ele a aconselha. Ele dá um conselho que a maioria das pessoas tem dificuldade de aceitar. Ele diz para ela no verso 9, volta para a tua senhora, ou seja, volta lá onde o problema aconteceu, volta lá onde você foi humilhada, volta lá onde você teve o litígio. Como assim, pastor? Mas que negócio difícil esse, não sou eu que estou dizendo. O anjo diz para ela: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Ele manda que ela se humilhe. Por que esse mandamento de humilhação? Porque à medida que nós nos humilhamos sob a potente mão do Senhor, Ele nos exalta. Então, às vezes nós queremos a reparação. Eu quero reparação, eu quero vingança. E Deus fala: vai lá, te humilha. Porque a humilhação produz a mão de Deus. É Deus quem vai assumir aquela causa nas suas mãos. Às vezes nós queremos do nosso jeito, é da nossa forma, é da nossa maneira. E tem que ser do jeito do Pai, tem que ser do jeito do Senhor, tem que ser do jeito de Deus. O anjo diz para ela: vai lá, volta lá e te humilha sobre a tua senhora. E dá uma promessa para ela. Então ele fala com ela, orienta qual seria o seu procedimento, lhe dá uma promessa no verso 10, dizendo: olha, eu vou fazer de ti, desse teu filho, uma grande nação, um grande povo, que é o que nós vemos hoje. Se eu não me engano, se não me falha a memória, as estatísticas falam de 3 bilhões de muçulmanos no planeta hoje. É uma cifra assustadora. Então assim, vou fazer de ti uma grande nação. Ele dá uma promessa e a promessa se cumpre. Direcionando o nome, inclusive, que ela daria a esse filho, Ismael, que significa Deus ouve. Nome bonito, de Ismael, Deus ouve, ou seja, Deus está ouvindo você no seu grito, no seu clamor, na sua dor. É isso que eu tiro daqui, é isso que eu tenho para te dizer, eu tenho para te anunciar. O nosso Deus é um Deus que ouve e acode em meio à aflição. O que Agar faz? 2 coisas, isso aqui é importante para nós. Primeiro, ela invocou o nome do Senhor. Isso está muito claro no texto, que ela invocou o nome do Senhor no versículo que eu li no início, Gênesis capítulo 16, verso número 13. Ela invoca o nome do Senhor. E a Bíblia nos dá a certeza que quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos livra no dia da angústia. Salmo 50, verso de número 15,
se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar e não souber de cor, o texto diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Nem todos os dias são bons na nossa vida. Nem todos os dias nós temos paz e alegria. Nem todos os dias nós encontramos satisfação. Existem aqueles dias que, não sei se isso acontece com você, mas nós nem vontade da cama temos de levantar. Muitas vezes nós temos vontade de ficar escondido num canto sem pessoas por perto. Acontece isso, aqueles dias maus, aqueles dias de angústia, aqueles dias de aperto no coração, aqueles dias de incertezas. E o texto sagrado diz: invoca-me nesse dia, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. É promessa de Deus, Ele vai livrar você e tu me glorificarás. Então o que acontece? Há uma invocação, Deus promete atender e nós vamos glorificá-lo, ou seja, não vai ficar sem exaltação, não vai ficar sem louvor, não vai ficar sem adoração. Todas as vezes que Deus age, o nosso coração se enche de alegria e nós passamos a adorá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo. Tem que ser assim. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Jeremias 33, verso 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que texto tremendo, que texto maravilhoso. Eu cito ele muitas vezes. Invoca-me e te responderei. Ou seja, para todo clamor de angústia, existe uma promessa de resposta. Deus está dizendo que Ele vai responder. E ainda mais do que isso, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ou seja, haverá revelação. E isso para mim é sintomático. Haverá revelação da vontade e do direcionamento do Senhor. Então o que Agar faz no deserto? Ela, em primeiro lugar, invoca o nome do Senhor. Segunda coisa, ela faz uma confissão. E aqui entra a revelação de mais um dos nomes do Senhor, como eu disse no início. Ela diz: tu és Deus que vê, tu és El Roi, o Deus que vê. Então nós temos aqui, e aí a gente reflete isso um pouquinho mais profundamente, nós temos aqui duas possibilidades. Primeiro, Deus que vê, ou seja, sempre pronto a ver, a enxergar e a ajudar aqueles que estão passando por tribulação. Então essa é a primeira coisa. O El Roi indica o Deus que vê, que está sempre pronto para ajudar aqueles que têm alguma angústia, alguma situação limítrofe, alguma situação complicada na sua vida, no seu dia a dia. Segunda coisa, é o Deus que se permite, vamos dizer assim, ser visto. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, que Deus é um Deus oculto, que Deus é um Deus escondido, Deus é Deus que se permite ou permite ser visto. E isso eu acho muito interessante, muito bacana. Deus não se esconde, Ele não está escondido, mas é um Deus manifesto. Ele se apresentou de maneira final e cabal na pessoa do seu Filho Jesus. E ali nós vemos Deus, nós sabemos quem Deus é de fato e de verdade, quando Ele se torna o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vem, e não somente vem e vai embora, mas o Deus que vem e permanece. E a forma de Deus permanecer em mim e permanecer em você é por intermédio do seu Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou para o Pai e eu vou mandar para vocês a promessa da presença do Paráclitos, o grande Consolador, vai estar com vocês para sempre, vai consolá-los, vai orientá-los, vai direcioná-los, e tudo o que nós precisamos é dessa presença habitadora, dessa presença consoladora do nosso Deus, do nosso Pai. Então Agar, ela teve duas experiências. A primeira delas, aquela que está no verso 11, que diz que Deus é um Deus que ouve. Ele ouve, Ele ouve, Ele ouve. E a segunda coisa, no verso 13, Deus é Deus que vê. Então Ele ouve e Ele vê. Tá bom? Eu queria que você guardasse isso no seu coração. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7, diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu creio que nós estamos aqui diante de uma das grandes mazelas
do nosso tempo, do tempo em que nós vivemos, que é a questão da ansiedade. Como não viver ansioso, preocupado com tudo aquilo que nos acontece? Agar, ela nos ensina a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos, porque Deus é um Deus que cuida dos seus. Eu queria que você gravasse e colocasse isso no seu coração. Deus é o Deus que cuida dos seus. Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Eu peço, Pai, que de alguma maneira o Senhor esteja entrando com a provisão da Tua presença no meio dessa casa, no meio dessa família, em cada coração. Muitas vezes, Pai, nós vivemos as angústias dentro do nosso lar, dentro da nossa família, vivemos as angústias dentro do nosso trabalho, sofremos as injustiças, sofremos as perseguições, enfim, tantas são as lutas e as provas pelas quais eventualmente passamos. Mas a boa notícia é que o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco, sempre presente, entrando com a provisão de livramento. A palavra final, nós cremos assim, é sempre a palavra da eternidade, é sempre a palavra que está no teu coração. Vivemos nela e a partir dela, para a tua honra e para a tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sobre você. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Existem milhares de histórias de amor que se contam. Nenhuma, porém, é maior do que a história que eu sei. Histórias da mãe que morreu pra salvar o filho, do súdito que deu a vida pra salvar o rei.
Histórias de amor que marcaram a vida de muitos, mas quem deu a vida por mim eu nem conhecia. Eu era seu inimigo, sendo um pecador, mas ele pegou minha cruz e levou por amor. Jesus é a história mais linda de amor que existe, o preço maior que por mim lá na cruz Deus pagou. Naquela cruz a esperança que eu precisava, no seu sacrifício o sangue que me salvou. Jesus é a história mais linda de amor que existe, o preço maior que por mim lá na cruz Deus pagou. Naquela cruz a esperança que eu precisava, no seu sacrifício o sangue que me salvou. Histórias de amor que marcaram a vida de muitos, mas quem deu a vida por mim eu nem